Oi, tudo bem? Um dia desse eu tava lembrando de uma situação que eu vivi lá na faculdade. Eu tinha colegas de faculdade bem mais novinhas do que eu, sabe? E uma delas, um dia na nossa conversa, ela falou que ela ia morrer, não me lembro ao certo, mas eu acho que era com 27 anos. E a gente começou a achar aquilo estranho, questionar ela o porquê daquilo. E ela falou que não sabia porquê, mas ela achava que ia morrer com 27 anos. E aí a gente entrou nos assuntos bem interessantes sobre o quê? Sobre a morte, né? Cada um começou a contar um pouco do que pensava. E eu lembro que uma colega falava que ela tinha medo de dormir à noite. Ela tinha medo de dormir porque o pai dela tinha morrido. E ela tinha medo que o pai dela voltasse à noite para puxar o pé dela. Eu fiquei um pouco assustada com aquela conversa delas, uma achando que ia morrer tão cedo, a outra que não conseguia dormir por causa do medo do pai dela. E aí eu aproveitei, claro, o momento e falei pra elas que eu achava o que eu achava sobre a morte. Sabe o que eu falei? Que eu achava que eu não ia morrer. Elas ficaram acharam aquilo muito estranho, porque elas nunca tinham ouvido falar nisso. Alguém que nunca morreria. Afinal, todo mundo procura essa pílula, né, pra viver eternamente. E eu entrei numa conversa bem bacana, porque elas perguntaram pra mim, como assim? Por que você não vai morrer? O que vai acontecer com você? Eu expliquei essa teoria maluca, né, de que tem na Bíblia, e que alimenta a minha fé. Que fala que um dia Jesus viria, que eu teria oportunidade de ver Jesus voltar, porque eu acredito que Jesus vai voltar ainda enquanto eu estiver viva. E eu viva vou poder ver Jesus voltar, e ele vai me transformar, e eu vou poder ir para o céu e com ele. E as pessoas que morreram, eu vou ter a oportunidade de rever aquelas pessoas que passaram pela minha vida, que eu tanto amei, mas que já morreram. E uma das minhas colegas, então essa que falava que tinha medo do pai, que podia puxar o pé dela à noite, ela falou assim, nossa, que coisa bonita, eu queria acreditar em algo assim também. E eu fiquei, e por que não acredita? É uma questão de escolha. Assim como eu escolho do que eu tenho medo ou não, as coisas que eu acredito ou não, eu acredito que Jesus vai voltar e eu vou estar viva. Mas se eu morrer? Será que eu não tenho medo da morte? Confesso que uns dias atrás aí eu andei com bastante medo da morte, sabe? Eu saía na rua e ficava orando a Deus, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Mas não porque eu tenho medo da morte, porque a Bíblia é bem clara em falar que os mortos não sabem de coisa alguma. Em Eclesiastes 9, no verso 5, fala assim, sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada, eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Então, morrer é tranquilo. Claro que a minha preocupação não era com a morte em si. Eu tenho 2 meninos pequenos e eu ficava pensando o que seria deles, né? Já passou. Coisa de, acho talvez uma TPM brava. Mas enfim, a Bíblia fala que os mortos não sabem de coisa alguma e não tem participação de nada do que acontece. Então não tem ninguém puxando o meu pé, não tem assombração, alma penada, até porque a Bíblia não fala de alma penada, ela só fala de alma vivente. Quando Deus criou o ser humano, tá lá em Gênesis 2, verso 7, ele criou o ser humano do pó da terra. E ele fez o quê? Soprou no nariz do homem. E esse homem passou a ser uma alma vivente. Ele não passou a ter uma alma vivente. Tem diferença de eu ser bonita e eu estar bonita? Pois então, o ser humano não passou a ter uma alma vivente, ele passou a ser uma alma vivente. E isso era uma combinação de pó da terra e fôlego de vida. A partir do momento que o homem, acabou o fôlego de vida, primeiro sinal de que a pessoa está morta, o que é? Falta pulso, falta batimento cardíaco, falta respiração, acabou o fôlego de vida, acabou a alma vivente, só tem um corpo morto. Não tem alma penada, não tem assombração. Bem, esse é meu ponto de vista com relação às coisas que estão escritas aqui na Palavra de Deus, porque a própria palavra se explica. Todos os versos que estão contidos aqui se explicam. E a Bíblia apresenta essa verdade. E essa é a verdade que eu acredito. Mas e você? No que você acredita com relação à morte? Quais são os seus medos? Você tem medo da morte? Ou você tem medo do jeito que você vai morrer? Você tem medo do que vai acontecer depois, afinal, quem já esteve lá? Posso te dar uma dica? Quem já morreu e já voltou para falar pra gente como que é? Quem que morreu e depois de 3 dias ressuscitou? Jesus? Sabe o que Jesus fala sobre a morte? Procurei na tua Bíblia, descobre no nosso próximo encontro, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Beijinho pra vocês, tchau, tchau, nos vemos, até mais.